Bom dia, turma 100, turma 101. Eu aguardei as, eu aguardei que vocês mandassem as atividades. Pelo visto não chegaram, né? Depois vão reclamar na direção, tá bom? Mas tudo bem. Eu espero que todos estejam com saúde, em paz e com muita vontade de estudar. Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de matemática. Nós vimos nessa última aula a revisão sobre potenciação. Vimos as regras de potenciação, né? Produto, a mesma base, conserva-se a base, somos expoente. Potência com expoente inteiro, positivo. Você multiplica as bases tantas vezes quanto for o número do expoente. Divisão de potência. Conserva-se a base, subtrai os expoentes. Então, vimos praticamente todas. Agora, nós vamos entrar na parte de equação exponencial. E o que é uma equação exponencial, gente? Pela definição, equação exponencial é toda equação que contém incógnita no expoente. Então, se o expoente tiver uma incógnita, ou seja, uma variável, isso é equação exponencial. E qual o objetivo da equação exponencial? É encontrar exatamente o expoente x, ó, y, z, qualquer coisa que tiver aqui. Se tiver no expoente, qualquer variável, é o grande objetivo da equação exponencial. E a equação exponencial, gente, sempre nós vamos ter que encontrar um dos membros a mesma base do que está no primeiro, ou vice-versa. As bases têm que chegar a um denominador comum, ou seja, têm que serem iguais. Para isso, nós temos que saber fazer o quê? Decomposição de fatores primos, que nós vamos ver aqui na sequência, tá? Então, aqui dá apenas exemplos numéricos de equação exponencial. 2 elevado a x igual a 16. Professor, você falou que as bases têm que ser igual. Aqui dá para transformar, ó. 16, eu transformo a base 2. 2 elevado a quarta. Então, eu tenho 2 de um lado e 2 do outro. Aqui eu tenho 3, ó, base 3, base 3. Aqui eu tenho 9. Eu posso transformar o 3 ao quadrado. Então, observem que as bases têm que ser sempre igual a do primeiro com a do segundo membro. Para isso, nós temos que saber fazer decomposição em fatores primos. Nesse terceiro exemplo aqui, ó, 3 elevado a x menos 1 igual a 27. Ah, professor, de um lado é 3, do outro é 27. Pois é, eu posso transformar 27 em 3 ao cubo, 3 à terceira. Aqui eu tenho 10 vezes 2 elevado a 2x, menos 5 vezes 2 elevado a 2x menos 1. Essa situação aqui, nós temos que fazer uma transformação e depois resolver a equação. Nós vamos ver cada situação dessa, tá bom? Então, ó, temos uma observação aqui que diz, ó, propriedade das equações exponenciais é indispensável para a sua resolução, ou seja, você tem que saber aquelas propriedades de potenciação. E aqui diz, ó, a elevado a x igual a elevado a y. Bases iguais. Significa que o x é igual a y. Então, ele diz que a elevado a x é igual a elevado a y, se somente se o x for igual a y, onde o a tem que ser maior que zero, nós já vimos isso lá na parte de potência, e esse a tem que ser diferente de 1. Então, o a não pode ser zero, tem que ser maior que zero, e também tem que ser diferente de 1. Pode ser negativo? Pode. Pode ser positivo? Pode. Tá ok? O que ele não pode é ser 1, tá? Está dizendo que é diferente de 1. E não pode ser 0. Então, tem que ser maior que 0. Tá bom, gente? O que essa propriedade garante é que se duas potências de mesma base
são iguais, os expoentes da potência também são. Então, se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, o grande objetivo de se fazer o cálculo de uma equação exponencial é encontrar o expoente. Para isso, nós temos que transformar essas bases até chegar numa igualdade, que nós vamos ver aqui em vários exercícios como se faz, tá ok? O importante também é você saber fazer aquela decomposição em fatores primos, né? Exemplo aqui, ó. 3 elevado a x é igual a 27. Sim, professor, e aí eu vou transformar o segundo membro na base 3. Então, ó, 27 é a mesma coisa que 3 a terceira. Se 3 a terceira é 27, eu substituo esse 3 a terceira no lugar de 27. Está bem aqui, ó. 3 elevado a x, no lugar de 27, ele substituiu por 3 a terceira. Bases iguais, expoentes iguais. É a propriedade que está bem aqui, ó. Tá ok, gente? Então, tem que ler e entender a propriedade. Então, a elevado a x é igual a elevado a y, se somente se o x for igual a y, onde o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, assim nós resolvemos aqui o 27. Ó. Como é que eu sei que é 3 a terceira? Você decompõe, ó, 27 por 3 dá quanto? 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, eu tenho 3 elementos 3 dividindo 27. Se é 3 elementos de 3, fica 3 a terceira. Eu substituo 3 a terceira no lugar de 27. Daí eu tenho as bases iguais, eu digo que o x é igual a 3, tá ok, gente? Agora podemos usar a propriedade das equações exponenciais e escrever que x é igual a 3. Então, essa resolução de 3 elevado a x igual a 27, transformei o 27 em 3 a terceira e igualei. Ó. No lugar de 27, eu botei 3 a terceira. Logo, se as bases são iguais, eu corto uma com a outra e o x é igual a 3. Não é fácil? Isso é mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira. Vamos para o segundo exercício. Aqui, gente, eu vou mostrar de duas maneiras que você pode resolver. Primeiro, 2 elevado a x mais 4 igual a 64. Qual é essa base? 2. Então, eu tenho que transformar 64 na base 2. Mas também posso fazer aqui, ó, fazer desta maneira, depois eu faço da outra. Eu tenho 2 elevado a x mais 4, eu posso transformar em 2 elevado a x vezes 2 a 4. Por quê, professor? Porque é propriedade da soma de potência da mesma base. Ó. Produto de potência da mesma base. Conservo a base e somos expoentes. Então, eu volto para cá. Ó. Eu só fiz desmembrar. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 4. Propriedade de potência da mesma, produto de potência da mesma base. Igual a 64. Tá ok, gente? Ora, 2 elevado a quarta é quanto? 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, eu substituí o 2 a quarta por 16, igual a 64. Aqui, ó, esse 2 elevado a x é a variável. É a mesma coisa que fosse 2x. Que eu ia isolar o 2x, só que é 2 elevado a x. Então, eu isolo 2 elevado a x. Fica 64 sobre 16. O que está do lado oposto passa a ser numerador e o que está junto da variável passa a ser denominador. Dividindo 64 por 16, eu tenho 4. Então, 2 elevado a x igual a 4. Eu posso transformar o 4 em base 2, que é 2 ao quadrado. Se as bases são iguais, logo os expoentes são iguais. Então, isso é uma maneira de resolver essa equação. Mas eu posso resolver de uma maneira mais fácil. Quer ver uma coisa? A mesma equação, 2 elevado a x mais 4 igual a 64. O que temos que fazer? Sempre transformar essa base que não está igual à primeira na base igualzinha à primeira. Se ela não está igual, eu tenho que transformar. Como? Eu pego 64 e decomponho. Ora, 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá
8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, logo, 64 é 2 elevado à sexta. Então, eu já tenho a base igual a essa, ó. 2 elevado à sexta. Então, eu pego 2 elevado à sexta e substituo no lugar de 64. Bases iguais, cancela-se as bases e iguala-se os expoentes, porque eu quero saber o valor de x, ó. Então, fica, cancelo 2 com 2, fica x mais 4 igual a 6. De onde é isso? Lá naquela primeira propriedade. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, x mais 4 igual a 6. Eu tenho uma equação do primeiro grau. O que eu faço? Levo o termo que está junto da variável para o segundo membro e ele vai com sinal trocado, ó. Então, fica 6 que já está no segundo membro e o 4 vai para o segundo com sinal trocado. Subtraindo, 6 menos 4 dá 2. Observe que a resposta é a mesma daquela anterior. Se não fosse a mesma, uma das duas estaria errada. X igual a 2, daquela maneira, x igual a 2 da segunda maneira. Então, você resolve de uma maneira ou de outra, tá ok? Segundo exercício, ó, eu tenho 16 elevado a x igual a 1 sobre 4. Ora, gente, como é que eu vou transformar 1 sobre 4 na base 16? É muito fácil. 16 eu posso transformar em base 2, não posso? Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. 1 sobre 4 elevado a x, vocês lembram daquela que a gente inverte a base e troca o sinal? Então, aqui eu tenho 1 sobre 4. Eu posso transformar isso aqui em 4 elevado a x menos 1. Mas por quê, professor? A propriedade potência com expoente negativo. Toda potência com expoente negativo é igual a uma fração que tem para numerador, a unidade, para denominador, a base, elevado ao expoente positivo. Ou seja, você pega a base com expoente negativo, você pega a base e inverte. E o expoente você muda de sinal. Ele está menos, vem mais. Então, eu posso fazer a volta. 1 sobre 4 elevado a x é a mesma coisa que 4 elevado a menos x. Então, o que eu fiz? Eu disse que 16 elevado a x é igual a 4 elevado a menos x. Propriedade de potência com expoente negativo. Eu inverto a base e troco o sinal. Está positivo, fica negativo. Então, agora eu tenho 16 elevado a x igual a 4 elevado a x. Ora, 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. O quadrado vai multiplicar por x, fica 4 elevado a 2x. Igual a 4 menos x, ó, que é no segundo membro. Bases iguais, eu igualo 2 com menos x. E aí, o que eu faço? Eu quero saber o valor de x. Eu trago esse sinal, está com sinal negativo para o primeiro membro, ele vai com sinal trocado. Então, fica 2x menos, vai mais, fica mais x igual a 0. Ora, 2x mais x dá 3x. 3x igual a 0, se eu tirar o valor de x, fica que x é igual a 0 sobre 3. Logo, x é igual a 0. Tá ok, gente? Então, esse x aqui, ó, eu posso dizer que é igual a 0. Por quê? Porque eu tenho, igualando esse 0 aqui, eu tirando o valor de 0, fica x igual a 0 sobre 3, que aí é a mesma coisa aqui, 0. Então, nesse caso, o x é igual a 0. Muito fácil, né? Terceiro exercício, eu tenho 2x, 2 sobre 5 elevado a 3x, igual a 25 sobre 4. Ora, meus amigos, eu tenho 2 sobre 5, 25 sobre 4. O que eu faço? Lembrem da propriedade de potência com expoente negativo. Aqui eu tenho 2, eu preciso de uma base 5 e uma base 2. Eu já tenho aqui 5 e tenho 2, só que aqui está no denominador, aqui está no numerador. Eu inverto
Tá 2 sobre 5, vai ficar 5 sobre 2. E elevo o expoente ao sinal negativo. Ele está positivo, vai negativo. Lembra que quando ele está negativo, ele fica positivo quando você inverte a base? Nesse caso, você invertiu a base, e aqui está mais, ele vem menos. Ó. Então, ficou 5 sobre 2 igual a menos 3 sobre 3 vezes x. Por quê, professor? Porque do outro lado, eu tenho 25 sobre 4, e 25 sobre 4 eu tenho base 5 e base 2. Por isso que eu inverti aqui, ó. Que no primeiro membro, eu preciso de 5 e 2, que lá do outro lado eu já tenho isso. Professor, mas você não tem 25 e 4? Sim, mas 25 eu posso transformar 5 ao quadrado e 4, 2 ao quadrado. Como eu tenho numerador e denominador, eu coloco entre parênteses, fica tudo ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Agora eu já tenho ó, bases iguais. Ó, 5, 5, 2 e 2. Eu igualo menos 3x igual a 2. Então, fica menos 3x igual a 2. Como o termo da variável está negativo, eu multiplico por menos 1. Então, fica 3x menos 2. Ó. Tirando o valor de x, fica menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3. Por quê, professor? Porque quando eu tenho a variável negativa, eu não posso tirar o valor de x. Eu tenho que multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, aí sim. Olha como fica aqui, ó, legalzinho. Ó. Multiplico por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu tenho que, vai ficar assim, ó. Implica que 3x é igual a menos 2. Isolando o valor de x, ó, fica menos 2 sobre 3. Ficou fácil, né? Mais fácil do que tomar pirulito da boca de menino. No exercício 4, eu tenho 3x elevado a 1, x mais 1 igual a 81. Opa, professor, mas de um lado eu tenho 3, do outro eu tenho 81. É fácil, é só decompor o 81. Como é que fica? 81 por 3 dá 27. 27 por 3, ó, 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, eu tenho 81 com essa cara, ó, 3 elevado à quarta potência. Eu pego esse termo, vou lá e substituo no lugar de 81. Então, fica, ó, 3 elevado a x mais 1, que foi dado. Aqui eu tinha 81, transformei em 3 elevado à quarta. Bases iguais, eu cancelo, sobra x mais 1 igual a 4. Levo esse 1 para o segundo membro, vai com o sinal trocado. Então, vai ficar x igual a 4 menos 1. Ó. Vai para o segundo membro, vai com o sinal trocado. 4 menos 1, 3. Logo, a resposta, x é igual a 3. Muito fácil, né? Tranquilo. Não é pessoal. Nossa primeira equação exponencial foi resolvida com sucesso, em forma de conjunto de solução. Podemos dizer que essa é igual a 3. Tranquilo, né? E o exercício de número 5. Exercício de número 5. Eu tenho 25 elevado a x menos 1, igual a 1 sobre 25. Opa, legal, ó. Eu tenho 25, aqui eu tenho 125. Eu posso transformar isso aqui na base 5. Então, o que eu vou fazer? Decompor 25 e decompor 125. 25 na base 5 é 5 ao quadrado. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. 5 ao quadrado. E 125 é 5 elevado à terceira. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 dá 125. A mesma coisa a gente pode fazer aqui, como fez lá no 81. Bota 125 aqui à direita, bota uma reta aqui perpendicular, bota 125 por 5, 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1, então fica 5 elevado à terceira. Então, o 5 ao quadrado ficou desse jeito, ó. E o expoente vai multiplicar 2 vezes x menos 1. Aqui, o 125 está no denominador, eu continuo com 5 a terceira no denominador. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter isso aqui, ó, inverter a base. Isso aqui vai para cima,
com o expoente com sinal trocado negativo. Inverte-se as bases e troca de sinal. Então, vai ficar o seguinte, ó, pelas propriedades aí da potência, nós temos, ó, que 5. Eu multipliquei aquele 2 por x menos 1. Está lá, ó. Está entre parênteses isso aqui. Por isso é que eu volto para esse valor. Aqui, ó. 5 elevado ao quadrado, que é do 25, vezes x menos 1. Potência de potência. Multiplica esse expoente por esse. Só que eu vou multiplicar pelos 2. Não é só por 1. 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. O 5 elevado à terceira, que está no denominador, ele sobe com o sinal também trocado. Está positivo, vai negativo. Conseguir formar as bases iguais. Ó. 5 e 5. Quem sobra, cancelo as bases, porque já são iguais, né? Sobra 2x menos 2 igual a menos 3. É a equação do primeiro grau. E agora, eu pego o menos 2, levo para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. Então, fica 2x menos 3 mais 2, porque ele foi para o segundo membro. Muda de sinal, né? Agora fica 2x. Quanto é menos 3 mais 2? Você tem R$2 e deve 3, vai dar os 2. Fica devendo quanto? Fica devendo 1. Então, implica... Deixa eu dar uma arrumada aqui, ó. Oh, meu Deus. Volta. Então, fica 2x menos 3 mais 2 dá menos 1. Isola o valor da variável, fica menos 1 sobre 2. Esse aqui vai para o denominador. Então, esse x é igual a menos meio. É o conjunto solução dessa equação exponencial. Muito fácil. Vamos para o quinto exercício. Sexto exercício. Então, sexto exercício vai ficar, ó. Então, vamos ver aqui, ó. O sexto exercício. O sexto exercício, eu tenho que 3 vezes 4 elevado a x menos 1 é igual a 96. Esse aqui, gente, é muito fácil. Basta eu dividir tanto esse termo aqui como esse por 3. Ó. Divido de um lado e do outro. Ah, professor, por quê? Porque se eu dividir o primeiro, eu já elimino 3 com 3, fica 1. E 96 por 3 dá 32. Ó. Então, ficou. Ó. Ou então eu faço o seguinte, considero isso aqui a variável, tudo isso aqui, 4 elevado a x, isolo, e o que está do lado oposto passa a ser numerador, e o que está junto da variável passa a ser denominador. É uma outra maneira de resolver e é também mais fácil. Eu dividi 96 por 3, vai dar 32. Como é que eu sei, professor? É só multiplicar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, 4 elevado a x menos 1 igual a 32. Muito fácil, né? Agora, o que eu faço? Eu tenho 4 e tenho 32. Eu posso transformar isso aqui na base 2 e aqui na base 2. Aqui vai ficar 2 elevado à quinta e aqui 2 ao quadrado multiplicando x menos 1. Como é que vai ser? Ó? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Olha aqui. Você decompõe o 32 a mesma coisa como se fez lá no 81. Também pode decompor o 4, mas o 4 está tão fácil que basta saber que 2 vezes 2 é 4. E aí, nós vamos substituir esses valores, ó. Lá não era 4, ficou 2 ao quadrado, elevado a x menos 1. E 32 é 2 à quinta. Aqui você multiplica esse expoente por esse, ó, potência de potência, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 1 dá menos 2, igual a 2 elevado a x. Bases iguais, cancelo uma com outra, sobra 2x menos 2 igual a 5. 2x menos 2 igual a 5. Equação do primeiro grau. Eu levo esse termo independente para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. Se ele é menos, vai mais. Então, fica 2x igual a 5 mais 2, porque ele mudou de membro. E mudando de membro, muda de sinal. Então, fica 2x igual a 7. O que eu faço? Isolo a variável, no caso o x.
o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador e o que está junto passa a ser denominador. Então, o conjunto solução dessa equação exponencial é x igual a 7 meios. Mais fácil do que isso, só 2 isso. Vamos para o nosso último exemplo. O último exemplo. Eu tenho que 2 elevado a x mais 2 elevado a x menos 1 igual a 18. Ah, pessoal, agora complicou tudo. Não é fácil. Olha aqui, ó. Esse primeiro termo aqui, ó, é uma aplicação de propriedade de potência da mesma base, ó. Nós fizemos o primeiro exercício lá. Então, 2 elevado a x mais 2, eu vou transformar em 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, parecido com o primeiro lá. Tá? No 2 elevado a x menos 1, ó, o que eu fiz? Ó? Vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Então, eu vou multiplicar esse. Ó, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Se eu multiplicar 2 vezes x vezes 1 sobre 2, vai ficar ó, 2x sobre 2. Aquela propriedade de potência com expoente negativo. Repita de novo, professor. 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 2 elevado a x dá isso aqui, ó. 2 elevado a x sobre 2. Então, aqui nós estamos só resolvendo primeiro cada parte dessa. Agora, nós vamos substituir na respectiva equação. Olha aqui, ó. Eu vou pegar esse termo aqui, que eu transformei, tá bem aqui, ó. Substituir lá na primeira equação. Mais, que é lá da primeira equação. E o segundo termo da primeira equação se tornou isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Igual a 18. Esse 2 ao quadrado dá 4. Então, eu vou fazer minha continha, ó. Não tem nada demais, ó. Que eu puder operar, opero. Que eu não puder, continua. 2 elevado a x, 2 ao quadrado dá 4. Aqui eu tenho 2 elevado a x sobre 2 igual a 18. Ora, gente, aqui eu tenho o quê? Uma fração. Aqui eu tenho inteiro, aqui eu tenho inteiro. É como se eu tivesse uma soma de fração com denominadores diferentes. O que eu faço? Eu tenho 2 elevado a x aqui e 2 elevado a x. Ó. Eu coloco em evidência, sobrou 4 e aqui sobrou 1 sobre 2. Ó. Botei em evidência, sobrou 4 e 1 sobre 2. Como é que eu sei? Se eu multiplicar 2 elevado a x vezes 4, eu volto para cá. Ó. Se eu multiplicar 2 elevado a x vezes 1 sobre 2, eu volto para cá. Ó. Igual a 18. Agora, aqui dentro do parênteses, eu tenho uma soma de fração com denominadores diferentes. Como é que eu faço? Eu vou somar 4 mais 1 meio? Não. Eu vou pegar o denominador. 2 e 1, o próprio 2. 2 por 1, 2 vezes 4, 8. 8 sobre 2. E aqui, 2 por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, fica 8 mais 1, 9 sobre 2. Então, eu tenho a equaçãozinha 2 elevado a x igual a 9 sobre 2 igual a 18. O que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Esse 2 aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Onde é que tem termo aqui? Tem um debaixo de 18. Ó. Então, fica 2 elevado a x vezes 9 igual a 2 vezes 18. Tirando o termo independente, fica 2 elevado a x igual a 18 vezes 2 sobre 9. Tá ok? Deixa eu ver se dá para me arrumar melhor aqui. Eu acho que não dá, porque tá... Então, não dá. Fica assim mesmo. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 18 dá 36. Tá? 18 vezes 2, 36. 2 elevado a x igual a 9. 2 elevado a x vezes 9. Tirando o valor de x, 2 elevado a x, ó, fica 2 vezes 18 sobre 9. Ora, 18 por 9 dá 2. 18 por 9 dá 2. Vezes 2, 4. 18 por 9 dá 2. Vezes 2, 4. Agora eu tenho 4. Eu posso transformar o 4 em potência de base 2. Então, fica 2 ao quadrado. 2 e 2 eu cancelo. Bases iguais. Sobra x e sobra 2. X igual a 2. Logo, minha gente,
o nosso conjunto solução dessa equação é x igual a 2. Conjunto solução desse exercício, no caso, o exercício de número 7, é igual a 2. Muito fácil, né? Pegue esses exercícios, resolvam, eles estão resolvidos, pegam, vão copiando até entender. Se não entenderem, me pergunte que eu volto a repetir. Espero que tenha alguém que diga que não entendeu. Aí eu sei que estão assistindo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Até logo.